Olá, nós somos a dupla 4 e nós estamos aqui para o trabalho de Grafos 1, da disciplina de projeto e análise de algoritmos, do professor Maurício, semestre 2024.2. E agora a Larissa vai falar um pouco sobre as questões que ela resolveu. Certo. Então, no problema Programação de Viagem, dado um conjunto de cidades e as estradas que as conectam, além do peso delas, que são quantos minutos levam para atravessá-las, a gente precisa fazer um programa que ajude a Valentina a saber o menor caminho entre a cidade que ela se encontra e a cidade dela, que é a cidade 1, e descobrir se ela vai ou não se atrasar para suas aulas na universidade. E, se sim, quantos minutos de atraso. E ela tem 120 minutos para chegar na sua cidade. E então essa questão é do B-Crowd e ela é nível 5, que é considerada média. Agora, indo um pouco para o código, basicamente aqui foram usadas essas estruturas para a construção do grafo, sendo que as arestas possuem peso e são bidirecionais. E a gente também usou o algoritmo de Dijkstra, que eu não sei falar, mas que é utilizado para descobrir o menor caminho. Então, é basicamente isso, o código. Aí também depois tem a submissão, print da submissão no Bcrowd. Que foi aceito tudo certinho. Agora, a próxima questão que eu vou falar é o triângulo amoroso, que essa questão é do Code Forces. Também ela é considerada fácil. Nela tem uma historinha, mas basicamente a gente recebe um array de números indicando para qual outro vértice o vértice de número do índice tem a aresta. Então, por exemplo, aí no print, no primeiro caso de teste, o vértice 1 tem aresta com o vértice 2, o 2 tem com 4 e assim em diante. Então, agora para o programa, do código. O programa precisa descobrir se no grafo há ou não um ciclo de 3 vértices. Então, nós também usamos aquelas mesmas estruturas em C para construir o grafo, só que dessa vez não precisa considerar as arestas bidirecionais. E aí, na main, nós fomos verificando, a partir de cada vértice, se existe um ciclo de 3 nós. É isso. Bom, agora falando sobre os outros, o primeiro que eu fiz foi se existe o caminho. Foi uma questão do Lit Code. E basicamente é para você achar o menor caminho, então é só a implementação de uma DFS ou BFS. Aqui eu fiz com a DFS sem ser recursiva, eu fiz com a criação da pilha, né, e de forma iterativa. Bom, aqui está o código. Eu fiz em C++, porque a maioria das estruturas são mais fáceis de implementar. Mas é mais ou menos isso, só a pilha e acrescentando os nós até encontrar. E aqui, falando um pouquinho mais do problema, o Lit Code ele costuma ser mais direto. Agora, depois, eu fiz esse do bipartido. O primeiro é considerado fácil no Lit Code. Esse aqui e o próximo já são níveis médios. Esse aqui é para verificar se o código é bipartido. Foi aceito. Mas eu testei para ver se conseguia colorir com cores diferentes, né? Se você tiver uma cor diferente do seu vizinho e isso passar até o final é porque ele é bipartido. Tanto que aqui ele coloca na fila e vai marcando as cores, cor do pai, cor do filho, e acrescentando na fila. E se for igual a cor do pai é porque retornou falso, não tem como ser bipartido. E por último,
Tem. Pai é a figura masculina de uma família que tenha um ou mais filhos e assume o primeiro grau de... E os técnicos. E essa aqui, do topológico, você tem que analisar basicamente quem são os ancestrais num grafo acíclico direcionado, né? Então, foi tranquilo fazer o código. Fui colocando aqui na lista, salvando também em outro vetor quem eram os ancestrais para retornar de cada um. E aí você ia acrescentando no vetor e retornava no final os ancestrais de cada um para ver. Isso aí seria o início do algoritmo de ordenação topológica, em que você poderia marcar os ancestrais e ver quantas conexões tem, e depois diminuindo o contador para você verificar qual seria a ordenação topológica. E é isso. Esses foram os nossos problemas resolvidos. Aqui tem o nosso README, falando um pouquinho do projeto e como fazer a instalação. Basicamente, só rodar C++, C, C++. Os códigos do LeetCode geralmente são só as classes de solução, e os do Bcrowd e o Codeforces, como são mais contextualizados, já inclui a main. E é isso.